E hoje é dia 4, seguindo o desafio do blog do Edu. Hoje nós vamos do artigo 37 ao 43. Capítulo 7. Da Administração Pública, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, obedecerá aos seguintes princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Antes de seguir para os incisos, vai lembrar o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o acrônimo. E algumas disposições correlatas que são importantes. A ADI 2998 afastou a possibilidade de sanções pela resolução do CONTRAN, porque isso ofenderia o princípio da legalidade. A súmula vinculante 13 do STF, ela proibiu o nepotismo. Inclusive, tinha até uma resolução do CNJ anterior. E ela diz assim, ó: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de função, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, da F e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, a súmula vinculante 3, ela proíbe o nepotismo ainda que mediante designações recíprocas. Isso é uma decorrência lógica do princípio da impessoalidade e da eficiência. A súmula vinculante 473, ela diz que a administração poderá anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Então, a administração ela pode anular os atos eivados de vícios que os tornem ilegais, porque ela está submetida à legalidade, e a uma legalidade até mais forte, né? Mais estrita do que o particular. A administração só faz que a lei autoriza. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a investidura em cargo ou emprego público, ela geralmente é mediante concurso público, para ter uma seleção eficiente e impessoal. E aí, esse concurso público é tão importante que tem muitas decisões judiciais e algumas súmulas aqui que a gente vai ler que trata sobre essa questão do concurso público. A súmula vinculante 43 do STF diz que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula 684 do STF. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 686 do STF. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula 266 do STJ. O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público não devem ser exigidos na posse. Devem ser exigidos na posse. Eu copiei errado aqui. Devem ser exigidos na posse e não na inscrição.
também não devem ser exigidos em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, conforme a súmula 266 do STJ. Um exemplo é a Carteira Nacional de Habilitação para o candidato ao cargo de soldado da PM. Súmula 14 do STF. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para o cargo público. Inciso 3. O prazo de validade de um concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Súmula 15 do STF. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Então, durante o prazo improrrogável do edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, vamos lá para o inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Deixa eu colocar aqui. E os cargos a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não é possível cargo em comissão para qualquer cargo, para cargo técnico, não, só para cargo de direção, chefia e assessoramento. São cargos que necessitam de um certo grau de confiança. Inciso 7. É garantido ao servidor público federal o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, aqui a gente vai ler aqui sobre algumas disposições de como está o direito constitucional, o exercício do direito constitucional de greve do servidor. Porque não tem lei. Tem a Lei Federal 7.783 de 89, que é aplicável à iniciativa privada, e o STF determinou que, como o direito constitucional de greve é de eficácia imediata, a ser exercido, ele deve ser exercido por meio da Lei 7.783 de 89, até que sobrevenha lei específica para regulamentá-lo. Também foi decidido pelo STF que é possível o desconto dos dias parados pela deflagração da greve, pois a greve é a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, sem trabalho e sem remuneração. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício de direito de greve dos servidores em virtude da suspensão do vínculo funcional de que dela decorre, mas é permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Então, o poder público, se ele praticar uma conduta ilícita, se ele não cumprir um acordo que foi feito e tal, por exemplo, então ele não tem direito de descontar os dias parados por causa da greve. Seguindo, não se mostra razoável a possibilidade de desconto em parcela única sobre a remuneração do servidor público dos dias parados e não compensados provenientes do exercício do direito de greve. Está no informativo 592 do STJ. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança pública. É obrigatória, em contrapartida, né, eles têm vedado aí o direito de greve, mas em contrapartida é
obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas de carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Isso foi decidido em repercussão geral, informativo 860. A Justiça Comum Federal e Estadual é competente para julgar a abusividade da greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta, autárquica e fundacional. Da administração pública direta, autarquias e fundações de direito público. Repercussão geral também, informativo 871. A greve em serviços essenciais. Aqui tem uma decisão do DF que ele diz que é possível a limitação do direito de greve mediante ordem de manifestação do efetivo mínimo exercício. Também tem decisões de outros tribunais falando a mesma coisa. E o Supremo, ele decidiu recentemente agora, em 2023 já, não, 2022, sobre as medidas previstas no decreto 7.777 de 2012. Ele disse que essas restrições, porque ele prevê a realização de convênios com estados e municípios para o compartilhamento da execução de serviços públicos federais, em caso de greves e paralisações. E esse decreto, ele foi declarado constitucional e ele não foi considerado violação ao concurso público, porque ele diz que é constitucional o compartilhamento mediante convênio da execução de atividades e serviços públicos essenciais e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia da continuidade em situações de greve, paralisação ou operações de retardamento promovidos por servidores públicos federais. Então, foi considerado constitucional esses convênios, essas limitações. Então, vamos lá para o inciso 8º, superado aí o direito de greve, que é muito importante. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Súmula 377 do STJ diz que o portador de visão monocular tem direito de concorrer ao concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Lei 8.112, artigo 5º. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas, serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Ou seja, então, tem uma regulamentação aqui no Serviço Federal de até 20% das vagas para portadores de deficiência. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 106, a Emenda Constitucional 106, ela instituiu o regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações para enfrentamento da calamidade pública decorrente do coronavírus. E ela excepcionou essa regra de contratação por tempo determinado. Ela precisa respeitar a exigência de prévia dotação orçamentária suficiente e previsão na LDO, nos termos do parágrafo 1º do artigo 169. Porém, ela excepcionou essa regra para as contratações de caráter temporário e excepcional durante a pandemia. Ela dispensou, mas essa dispensa só é válida para as contratações cujo propósito exclusivo seja o enfrentamento da calamidade e seus efeitos sociais e econômicos no período de duração. Tá aqui o texto da Emenda Constitucional. Artigo 2º deixa muito claro, com o propósito exclusivo de enfrentamento do contexto de calamidade e de seus efeitos sociais e econômicos no seu período de duração, o Poder Executivo Federal, no âmbito de suas competências, poderá adotar processos simplificados de contratação pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes.
dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal, na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo da tutela dos órgãos de controle. Eu vou ler o caput do artigo 3º também aqui. Desde que não impliquem despesa permanente as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa e concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Então, essa foi a disposição da Emenda Constitucional 103, que se refere a essa contratação temporária. Então, vamos lá. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, que é o quê? Aqui diz que é somente via subsídio, né? Que é aquele que é em parcela única, não pode outras gratificações e acréscimos. Então, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11, que é do teto remuneratório. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais e de qualquer natureza, não poderão exceder o limite mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto constitucional é o que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso se aplica, o teto remuneratório, se aplica a quem? Óbvio que não vai se aplicar ao setor privado. Também não vai se aplicar às empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra. E se aplica a quem? A administração direta, autárquica e fundacional. Mas aí ele tenta não excluir ninguém. Ele fala agentes políticos, que tá dentro, né, de administração direta, mas ele coloca tudo. Pensões, espécies remuneratórias, cumulativamente ou não. E é isso. Aí, seguindo aqui a segunda parte do inciso. Aplicando-se o limite, agora é o subteto, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados, no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Então, o Estado ainda tem esses subtetos dentro do Estado. Ele pode fazer para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo e para o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário sempre tem que observar esse limite de 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse limite aplicável também, né, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, que o limite de 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário. Então, vamos seguir aqui para
essa decisão é importante, né, quanto à acumulação de cargos. Ele diz que o teto é considerado em cada um dos cargos. A advocacia pública, né, os honorários de sucumbência e o teto remuneratório. O artigo 39, parágrafo 4º, ele não, a remuneração via subsídio, ela não veda em absoluto o recebimento dos honorários de sucumbência. Então, os advogados públicos, eles podem receber honorários sucumbenciais, mas como eles recebem valor em função do exercício do cargo, esse recebimento precisa se sujeitar ao regime jurídico de direito público. Por essa razão, os honorários sucumbenciais, as verbas recebidas nos honorários sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório. Então, o modelo de remuneração por performance com vistas à eficiência no serviço público não afasta a incidência do teto remuneratório. Então, ele pode receber, sim, o pagamento via subsídio e via e mais os honorários sucumbenciais, mais essas verbas de honorários sucumbenciais também se submetem ao teto. E esse entendimento vale para os advogados públicos federais, para os procuradores de Estado, DF e municípios. Então, é constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado, porém, um limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11, o teto, redução para ficar no teto, 14 desse artigo e artigo 39, parágrafo 4º, que é exclusivamente pago por subsídio. Artigo 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1, que são dispositivos relacionados a tributos. Aqui no inciso 14 são os acúmulos, né? E eles também podem ser reduzidos por causa desses acúmulos de concessão de acréscimos ulteriores, eles não podem ser computados junto com a remuneração do servidor. Então, é isso. Seguindo para o inciso 16. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observada em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório. Então, é vedada, em regra, a acumulação remunerada dos cargos. Vamos ver. É possível a acumulação de 2 cargos de professor. B. Um cargo de professor e outro técnico ou científico. Sendo que técnico ou científico não necessariamente tem que ser de nível superior, que desceu no STJ. E C. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então, a proibição de acumular cargo ou emprego público, ela se aplica às empresas públicas, sociedade de economia mista e às sociedades subsidiárias controladas. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19.
somente por lei específica, poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, a autarquia e a fundação pública de direito público é criada por lei. As fundações públicas de direito privado, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Sendo que cabe à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. A lei complementar, ela define as áreas de atuação da fundação pública. Ela não cria, ela não autoriza. É a lei ordinária mesmo que faz isso. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Só que não se exige lei específica a autorizar a criação de subsidiária e pelo princípio do paralelismo das formas, tampouco para a sua alienação. O Estado ele não está obrigado a valer-se da autorização para a criação de estatais, porque não está ela vinculada. Isso aqui é um trecho de um julgado que basicamente ele diz que pode ter uma autorização genérica no estatuto, que não é vedado, porque não precisa de uma lei específica para autorizar. A autorização legislativa ela pode vir na lei de criação da subsidiária, por exemplo, ou enfim. Não necessariamente precisa de uma lei específica para tudo. Lei estadual pode autorizar a criação de fundação pública de direito privado para atuar na prestação de serviço público de saúde. Então, é diferente, né? Fundação pública de direito privado, aqui no caso. E é constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para prestação de serviço público de saúde. Foi decidido já em 2013 e 2023. Isso é importante. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta e econômica indispensáveis. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regra da licitação pública. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, porque isso violaria a impessoalidade. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3, basicamente regras de concurso público, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Vai dizer que a contratação nula, contratação sem concurso público, ela não gera vínculo com a administração, mas ela gera alguns direitos. É o que diz a súmula 466 do STJ. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Também
eventual saldo de salário que for devido. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A lei disciplinará formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Agora, o parágrafo 4º, que é o que trata da improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradações previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vale dizer que as sanções previstas na CRFB são apenas 3 sanções previstas na CF e a indisponibilidade dos bens, e na LIA são previstas mais sanções administrativas em razão do ato de improbidade, mas isso foi considerado constitucional. A CF prevê a suspensão dos direitos políticos, na LIA também se prevê a suspensão dos direitos políticos. Eu vou tirar isso aqui, que é a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, e a perda da função pública se repete, só que a LIA diz que é só a função, é só o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Isso aqui foi a redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Então, existe a perda da função pública prevista na Constituição e na LIA, antes e depois dessa 14.230. Só que a 14.230 deixa bem claro que essa perda da função pública é só do vínculo no momento do cometimento do ato de improbidade. Ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário, ressarcimento integral do dano patrimonial. Agora tem essa palavrinha aqui, se efetivo. Na LIA também tem a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A cautelar de indisponibilidade continua, só que agora ela não é uma ação cautelar, ela é um pedido de indisponibilidade de bens antecedente ou incidente nos termos do artigo 16 da Lei de Improbidade. Parágrafo 5º, fala de prescrição. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a lei estabelece prazos de prescrição para todo mundo, agente público, servidor, não servidor, estagiário, todo mundo pode ser submetido à lei de improbidade. E ressalvadas as ações de ressarcimento, ou seja, as ações de ressarcimento, elas não prescrevem. Porém, o STF entende que esse ressarcimento é só quanto aos atos de improbidade dolosos, e não usar responsabilidade civil normal do Estado. Não aplica essa imprescritibilidade ainda só mesmo nas ações de improbidade de atos dolosos. Só que a lei de improbidade, ela mudou e ela não prevê mais conduta culposa, ela só prevê conduta dolosa, agora como ato de improbidade. A tese de repercussão geral 897 do STF
com base no 37, parágrafo 5º, entendeu que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. A súmula 651 do STJ diz que compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. Então, esse aqui deveria estar no outro inciso, mas enfim, compete à autoridade administrativa aplicar a pena de demissão. Então, é direto, assim, a contraprestação para a prática do ato de improbidade administrativa é a demissão. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Agora, o parágrafo 6º, que fala da responsabilidade civil objetiva do Estado. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, aqui você tem consagrado tanto a responsabilidade objetiva do Estado, quanto a teoria da dupla garantia. Por quê? Responsabilidade objetiva tanto das pessoas de direito público quanto das pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. E a dupla garantia por quê? Porque as pessoas jurídicas é que respondem e em ação de regresso elas podem ajuizar a ação, tentar o ressarcimento contra o servidor nos casos de dolo ou culpa. Não é em qualquer caso. E aí tem que provar o elemento subjetivo que não tem que provar nas ações contra o Estado, né? Dano precisa comprovar. Conduta, né? A conduta ilícita, danosa, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. E nas ações contra o Estado não tem que provar o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Mas nas ações de regresso, aí tem que provar dolo ou culpa do agente imputado como responsável. A responsabilidade objetiva do Estado, ela pode ser baseada, ela em regra é baseada na teoria do risco administrativo, mas também pode ser com base no risco integral. Ambas são tipos de responsabilidade objetiva. E a vítima não tem que provar a culpa. Só que a responsabilidade com base no risco integral, ela não admite excludente de responsabilidade. Mesmo que se prove fortuito, caso fortuito fosse maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, ainda assim o Estado vai indenizar. Já na teoria do risco administrativo, que é em regra, o Estado ele vai poder se eximir do dever de indenizar caso ele prove alguma causa de excludente de responsabilidade, como por exemplo, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. A responsabilidade no risco integral, ela é adotada excepcionalmente, ela é adotada na seara ambiental e também na seara de dano nuclear e acidente aéreo também. Atenção, em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XL e X da CF, o Estado é responsável pela morte do detento. Então, o Estado ele é objetivamente responsável pela morte do detento se ele não observar o seu dever específico de proteção. Se ele conseguir provar que ele cumpriu o seu dever, ele não vai indenizar. Seguindo aqui para o parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. Prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal.
Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, o teto, aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e às suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para pagamentos de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Então, você aplica às empresas públicas e à sociedade de economia mista o teto e as suas subsidiárias quando elas recebem recursos para custeio das despesas de pagamento de pessoal. Isso é óbvio. Se quem vai pagar a remuneração do funcionário é o poder público, então ele vai se submeter, essa empresa pública vai se submeter ao teto. Essa estatal vai se submeter ao teto. Mas se ela se mantém sozinha, ela pode botar o salário que ela quiser. E esses conceitos de estatal dependente controlada estão na LRF. Estatal dependente é um tipo de estatal controlada que recebe recursos para o pagamento de pessoal. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 do RPPS ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre exoneração, de livre nomeação e de livre exoneração. Então, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, é vedada a percepção de proventos de aposentadoria no regime próprio, com a remuneração de cargo ou emprego ou função pública, ressalvados acumulados. Então, a contrário senso, é dito que é possível receber proventos de aposentadoria do RPPS junto com cargos eletivos ou cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de cargos acumuláveis, licitamente na forma da Constituição. Como, por exemplo, 2 de professor. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do teto do caput desse artigo as parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Então, não serão computadas no teto as parcelas de caráter indenizatório, porque ela é uma recomposição patrimonial, a indenização. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11, que é o teto, do caput desse artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixarem em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Então, ao invés de estabelecer subtetos para cada poder, os estados podem estabelecer um limite único. Porém, esse limite único não é o teto do geral, não é o que recebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. É 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo, que é o limite do Poder Judiciário Estadual. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15.
é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por mortes a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 e 16 do artigo 40 e que não seja prevista em lei que extingua regime próprio de previdência social. Parágrafo 16. Os órgãos e entidades de administração pública individual ou conjuntamente devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu emprego ou função. Então, para o exercício de mandato eletivo, se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele vai ficar afastado. 2. Investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, ele pode optar pela remuneração do cargo público ou do cargo eletivo. 3. Investido no mandato... Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade de horário, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, se houver compatibilidade, ele perceberá as vantagens de ambos os cargos. Porém, se não houver, ele vai optar. Em qualquer caso que exija, inciso 4, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Seção 2 dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime único e planos de carreiras para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Vale dizer que esse capítulo 39 é a redação anterior à emenda constitucional 19. Isso é importante porque a emenda constitucional 19, ela alterou o capítulo 39, porém, essa emenda foi suspensa no julgamento da ADI 2135 e o Supremo julgou com efeitos ex nunc essa suspensão. Então, teve um período em que o artigo 39 caput foi mudado e foi possibilitado ter mais de um regime no ente público e depois foi suspenso com efeitos a partir de então. E aí o que acontece? O STJ sumulou o entendimento que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. Mas depois disso, a ampla jurisprudência diz que todos os tipos que o servidor em si, ele é julgado na justiça comum, estadual ou federal. Mas existe essa súmula para esse período anterior, né? Porque houve a convivência dos dois regimes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º.
A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos na carreira, para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, salário mínimo nacional, inciso 6º, garantia do salário mínimo, inciso 8º, 13º salário, inciso 9º, trabalho noturno superior ao diurno, inciso 12, salário família, inciso 13, jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 semanais, inciso 15, descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, inciso 16, hora extra, 50% a mais do que a hora comum remunerada, né? Inciso 17, férias e 13º, e o texto constitucional de férias, aliás. Inciso 18, licença gestante. Inciso 19, licença paternidade. Inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Inciso 30, proibição de diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Então, a natureza do cargo pode exigir requisitos diferenciados de admissão. Parágrafo 4º. O membro do poder, detentor de mandato eletivo, os ministros os membros do poder, detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no 37, inciso 10, que é a proteção ao salário, e o 11, que o 37, inciso 11 é o teto, né? A participação nos lucros. A proteção do salário e o teto remuneratório. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação das vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. Vamos para o RPPS. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário. Então, é caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos e de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, assim, mesmo os aposentados e pensionistas que não vão ter mais benefício da Previdência, eles contribuem no regime próprio. No regime geral, não há essa contribuição dos aposentados. Mas no regime próprio, que é solidário, o Supremo considerou constitucional que os aposentados continuem contribuindo
para a aposentadoria, contribuindo para o regime previdenciário. Enfim, o regime próprio de previdência social terá caráter contributivo e solidário mediante a contribuição de todo mundo, do ente federativo, dos servidores, dos aposentados, dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido quando insusceptível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação de continuidade das condições que ensejam a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. 2. Ele será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma da lei complementar. A lei complementar 152 de 2015, ela já regulamentou essa emenda, né? E no artigo 2º, ela diz que os servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as autarquias e as fundações, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, dos tribunais e dos Conselhos de Contas, eles se aposentarão compulsoriamente aos 75 anos de idade. E aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei 11.440 de 2006, o disposto nesse artigo vai ser aplicado progressivamente, à razão de 1 ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao final de cada 2 anos, a partir da vigência desta lei complementar, até o limite de 75 anos de idade previsto no CAPT. Inciso 2. Também será aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65, se homem, no âmbito dos estados, do DF dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo para o RGPS, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Então, os proventos de aposentadoria, eles têm o limite inferior do salário mínimo e o limite máximo do RGPS. Isso é para o RPPS, tá certo? Certíssimo. O que acontece é que houve a instituição da Previdência Complementar, e a Previdência Complementar, ela deixou todos os benefícios no teto do RGPS, tanto do servidor público quanto do servidor privado. Só que o servidor público, ele pode aderir à Previdência Complementar com uma complementação adicional, e aí ele pode receber a mais. E aí a gente vai ver aqui o que dispõe a Constituição sobre a Previdência Complementar. Parágrafo 3º. As regras para o cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º, que a gente vai ver aqui. O parágrafo 4A fala que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes de cargo de agente penitenciário,
agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que tratam, inciso 4º do caput do artigo 51, ou o inciso 13 do caput do 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Quarto C, parágrafo 4º C. Poderão ser estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes, vedada a categorização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Para efeito da aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Então, só relembrando, quem é que tem critérios diferenciados para aposentadoria dentro do RGPS, que pode ser estabelecido? O professor, os profissionais de segurança pública, agente socioeducativo, agente penitenciário também, os policiais, de uma forma geral, e também deficientes, pessoas portadoras de deficiência, e quem trabalha com exposição a agentes nocivos à saúde, prejudiciais à saúde, físicos, químicos e biológicos. Então, são esses que têm regras especiais de aposentadoria. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal aferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4º-B, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Então, é assegurado o reajustamento dos benefícios para assegurar em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo fictício, só a verdade. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, o teto. A soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrência da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com a remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante
exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação ou exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral da Previdência Social e não o regime próprio. Parágrafo 14. Agora a gente vai falar da obrigatoriedade da instituição da Previdência Complementar. A Previdência Complementar ela não foi criada pela Emenda 103 de 2019. Ela já estava prevista desde a Emenda 20 e ela já tinha sido até instituída pela União. Mas ela não era obrigatória, ela era facultativa. Então vamos entender agora a obrigatoriedade, né? Parágrafo 14. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Então, eles instituirão, eles estão obrigados e instituíram, inclusive. Já tem a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, está aí desde 2012, né? Está regulamentada por essa lei. Agora foi regulamentado por lei complementar a Previdência Complementar, tanto no setor privado quanto no setor público. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observado o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Ou seja, a contribuição é de valor conhecido, mas o benefício, não. A contraprestação, a gente não sabe qual é o valor. Então, essa é a modalidade da previdência complementar. Ela é facultativa para a adesão, né? Você decide se quer aderir à previdência complementar. Mas os entes, eles têm que instituir. Mas o servidor, ele decide se ele quer ou não. Parágrafo 16. Somente mediante prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, o servidor antigo, ele ainda pode escolher ficar no RPPS, não só quanto à adesão, ele pode escolher, inclusive, não migrar para a previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei pela Emenda Constitucional 41 de 2000. Essa redação foi incluída pela Emenda Constitucional 41, eu estou confundindo aqui, ó. Todos os valores da remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º são devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Esse aqui já é um dispositivo antigo em que permitiu a contribuição dos aposentados no regime próprio de previdência, quando eles ganhassem aposentadorias acima do teto. E agora até abaixo do teto também está contribuindo. Acima de um salário mínimo já pode regulamentar. Mas é isso, vamos lá. Parágrafo 19. Observado critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo,
ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Artigo 20. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos, entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definida na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização de recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. 9. Condições para adesão a consórcio público. 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então, são 3 anos para a estabilidade, mas eles podem, parágrafo 1º, o servidor estável só perderá o cargo, 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. E uma quarta hipótese prevista no artigo 169, parágrafo 3º, que versa sobre a contenção de gastos com o pessoal. Quando atingido o limite de gasto público daquele ente com o pessoal, aí você vai tomar certas medidas. E se essas medidas não funcionarem, no final você pode demitir, aliás, exonerar o servidor público e não criar por um certo período, né, para não ser palhaçada. Parágrafo 2º. Invalidada a sentença judicial, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, houve um equívoco na demissão e ele foi invalidada a demissão do servidor estável por sentença judicial. Aí ele pode ser reintegrado. E aí, se ele for reintegrado, ele vai ser reintegrado, né? Ele pode ser reconduzido ao cargo sem direito à indenização, ou ele pode ser aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3 dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Os membros das polícias, corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos estados, do DF e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. E o inciso 16 trata da vedação à acumulação de cargos. É importante colocar. Ali dispõe os cargos que são acumuláveis. Na Constituição, que são 2 de professor, um técnico científico, outro de professor. Enfim, aquelas hipóteses ali também se aplica aos militares dos estados. Seção 4 das regiões. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre 1. As condições para a integração das regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, 1. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para o financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções e diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água representadas e represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. É isso. Dia 4, encerrado. Até amanhã.